Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós estaremos estudando sobre o viver, os cuidados necessários no viver cristão. Então eu quero convidar o irmão, quero convidar a irmã a juntos orarmos ao nosso Senhor e agradecermos por estarmos aqui, por podermos escutar um pouco da palavra dele. Feche seus olhos, meus irmãos, e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, primeiramente, Pai, queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é um Deus que cuida de nós em cada detalhe, Pai. O Senhor é um Deus que prometeu, Pai, estar conosco em todos os momentos e podemos, Senhor, clamar a Ti em qualquer circunstância. Porque a Tua palavra mesmo diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, pois a Tua presença está comigo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou e pela Tua misericórdia que se renova cada dia sobre as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, como instrumentos úteis ao Teu serviço, onde quer que nós estejamos. Senhor Deus, que agora, durante esse estudo, Pai, esse estudo bíblico que nós vamos realizar aqui, que a Tua palavra faça morada em nossos corações e que possamos guardá-la, Pai, em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, Pai. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai, com Teu poder, que Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Abençoa cada irmão, aonde quer que ele esteja, Pai, que esteja nesse instante, Pai, assistindo, estudando, Pai, que dê discernimento espiritual a cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, o nosso estudo fala sobre os cuidados necessários no viver cristão. E nós precisamos refletir muito sobre esse tema. Cuidados necessários no viver cristão. Como cristãos, nós não podemos viver de qualquer forma. Não podemos nos comportar de qualquer forma. A vida cristã, ela é comparada, a uma caminhada. Lá em Hebreus 12, 1, fala assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, assim, veja bem, o que eu gostaria de estar pontuando com os irmãos. Corramos com perseverança. Perseverança na palavra do Senhor. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela promessa do Senhor. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por fé. E nós temos que crer que o Senhor está conosco, que Ele nos direciona, que somos filhos amados de Deus, que temos um propósito, que estamos a serviço do Senhor aonde quer que estejamos. E eu gostaria de ler com os irmãos também o versículo 15 do capítulo 5 de Efésios. Veja bem o que nos diz. Olha só, vamos lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 15. Abre aí a sua Bíblia. Eu vou estar abrindo aqui a minha. Efésios 5, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas sim como os sábios. Então, assim, precisamos ver como nós andamos, precisamos refletir sobre como tem sido o nosso procedimento, Se temos verdadeiramente tomado cuidado com as nossas vidas, com aquilo que fazemos. Nós um dia entregamos a nossa vida ao Senhor. Então Ele é o Senhor das nossas vidas. A nossa vida, a nossa vontade pertence a Ele. Nós não temos que fazer aquilo que nós concordamos
ou que nós temos vontade, mas nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Nós temos que agir de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. Muitas pessoas querem questionar os ensinamentos bíblicos, querem questionar tantas coisas. Nós não temos que questionar, nós temos que obedecer. É a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor, é a palavra do nosso Pai. E nós acreditamos que a vontade dele para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós entregamos as nossas vidas a ele. E nós entregamos totalmente. Nós não entregamos apenas uma área. Tem pessoas que fazem isso, né? Elas querem entregar, mas só uma parte. A outra parte, elas falam assim, não, isso aqui deixa que eu resolvo. Mas quando você se entrega ao Senhor, você se entrega totalmente. Então, todas as áreas da sua vida pertencem ao Senhor. Então, a gente precisa agir de acordo com a vontade dele e não mais com a nossa vontade. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com o testemunho que nós estamos dando, aonde quer que nós passamos. Quando a gente passa, quando a gente anda por aí, nós somos apontados como um filho de Deus, como um cristão, né? E nós precisamos ter cuidado com isso, com que tipo de testemunho nós estamos dando. Porque é muito fácil a gente dar um testemunho dentro da igreja. Difícil é o testemunho que nós damos no dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na faculdade, enfim, nos lugares onde frequentamos. Esse é o verdadeiro testemunho. Nós somos a Bíblia daqueles que não leem. Nós somos responsáveis por levarmos a palavra do Senhor, a esperança do Senhor para aqueles que não conhecem. Nós temos essa missão de levar Cristo para todos os outros. E nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Lá em 1 Timóteo 4,16, Paulo fala para Timóteo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Então, veja bem, persevera nestas coisas. Em quê? No cuidado de ti mesmo e da doutrina. O primeiro cuidado do cristão é com ele mesmo, né? Manter o coração puro, a mente renovada na palavra do Senhor, né? A comunhão com Deus. Então, assim, você tem tirado tempo para conviver com o Senhor? Que muitas vezes a gente fala, né, que a gente quer ter intimidade com Deus, mas a gente só cria intimidade com aqueles com quem a gente passa tempo. Você tem passado tempo com Deus? Você tem reservado um tempo para leitura bíblica, para oração? Você tem reservado esse tempo? Ele tem que ser prioridade. Nós falamos muito isso, né? Que Deus é a nossa prioridade. Mas no nosso dia a gente não coloca um tempo para o Senhor. Então, assim, lógico que a própria palavra fala, né? Orais o tempo todo, a tempo, fora de tempo. Orais sem cessar. Então a gente precisa todo o tempo estar falando com Deus, mas a gente precisa também reservar um tempo para leitura bíblica, para oração, porque senão o dia passa e a gente não dedica esse tempo a ele, e a semana passa e o mês passa, e quando você vê, tem 6 meses que você não tocou na sua Bíblia, que você não teve um tempo de comunhão com Deus, que você não se entregou à palavra dele. E a gente precisa reservar esse tempo. A gente tem que se colocar assim como uma disciplina mesmo, né? Um compromisso que nós temos com o Senhor, de dedicar um tempo do nosso dia para ele, para oração, para leitura bíblica, para oração em família. Você tem orado em família? A palavra de Deus fala, o próprio Jesus falou, né, que onde tivessem 2 ou mais reunidos, ali ele estaria. E na sua casa, muitas vezes você não é o único cristão. Tem outra pessoa aí com você. E muitas vezes a gente não se reúne em oração, a gente não se posiciona como um cristão. A gente escuta notícias ruins, a gente escuta palavras negativas e a gente não se posiciona. Sabe, nós temos em casa a palavra do Senhor, que é a nossa arma, é o nosso escudo, é a nossa proteção. E nós não usamos. Muitas vezes a gente é abatido pelas notícias, a gente se entrega às circunstâncias,
a gente deixa as circunstâncias nos enfraquecer, nos entristecer, e a gente não se levanta, não se posiciona como um filho de Deus, né? Que recebeu o poder do Espírito Santo, que tem a palavra do Senhor, que pode declarar bênção sobre a vida das pessoas, sobre as circunstâncias que estão sendo colocadas na sua vida, sobre problemas no nosso país, na nossa cidade, na nossa rua. Nós somos instrumentos de Deus em todo momento. Então nós não temos que aceitar determinadas coisas. A gente precisa se posicionar, se colocar em oração, clamar ao Senhor pela misericórdia, clamar ao Senhor por aqueles que ainda não conhecem. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, por problemas, por situações até de violência, de doença, mas a gente precisa clamar ao Senhor o tempo inteiro, nos posicionarmos. Temos que ter cuidado com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, né? Que tudo aquilo que seja bom, agradável, e assim, a própria palavra de Deus fala isso, a renovação da nossa mente com a leitura bíblica, com a palavra do Senhor, né? Para que não andemos no caminho dos ímpios, nos conselhos dos escarnecedores, mas que antes a nossa mente seja renovada. Em quê? Na palavra do Senhor. E nós precisamos de renovar a nossa mente. Qual tem sido o seu alimento espiritual? Será que você já parou para pensar isso? Porque a gente se alimenta. A gente se alimenta de uma forma ou de outra. A gente está se alimentando. Então, se você não está se alimentando, né, de louvores, de oração, de leitura bíblica, daquilo que realmente vai preencher você, que é a presença do Senhor, você está se alimentando de outras coisas. Mas a gente nunca deixa de se alimentar. Então, a gente precisa ter cuidado e refletir sobre isso. E nós precisamos também cultivar a oração diária. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora, lá em 1 Tessalonicenses. Olha lá o que está escrito, 1 Tessalonicenses 5,17. Eu vou abrir aqui a minha, você abre aí a sua. 1 Tessalonicenses 5,17. Fala assim, ó, orai sem cessar. Aqui ele fala várias coisas nesse capítulo de Tessalonicenses sobre o nosso viver cristão. Olha o que ele fala no versículo 16. Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrem-se sempre. E no 17, orai sem cessar. No 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E nós devemos dar graças em tudo, não por tudo, mas em tudo. Em tudo nós devemos dar graças, porque não estamos sozinhos, porque a presença do Senhor está conosco, porque tudo tem um propósito, porque não podemos viver pelas circunstâncias, meus irmãos. Dificuldades, problemas, tribulações, nós vamos viver. Nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de choro, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de luta, nós vamos passar. Mas em Cristo somos mais do que vitoriosos. É Ele quem luta as nossas lutas. É Ele quem vai à frente. É Ele que abre as portas, que abre os caminhos. E se Ele está conosco, eu quero deixar para os irmãos o seguinte, que a vigilância, ela é fundamental. Ela é fundamental. Nós precisamos pensar no seguinte, que Satanás, ele procura brechas. Ele anda ao derredor, procurando alimento para que possa tragar. E nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Nós vivemos uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Estamos em guerra. Quando nos posicionamos, colocamos um alvo no nosso peito. Mas precisamos nos posicionar. Precisamos saber que estamos nessa guerra e precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor. Então precisamos estar conscientes de quem nós somos em Cristo, conscientes de que não podemos deixar brechas,
conscientes de que o diabo anda ao derredor e nós precisamos repreender todo o mal. Precisamos nos posicionar, sabermos quem nós somos. A vigilância, ela é essencial. O cristão deve usar as armas espirituais que ele tem. Lá em Efésios, nós temos todas essas armas espirituais que falam sobre a armadura de Deus. E você tem usado essa armadura de Deus? Ele fala para você usar essa armadura de Deus porque vem o dia mau. E para que você resista no dia mau. Então ele vai falar sobre o capacete da salvação. Ele vai falar sobre a couraça da justiça. Ele vai falar sobre todas as armas espirituais que você tem. O Senhor, Ele nos capacita. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. E nós precisamos nos posicionar em Cristo. Precisamos ter cuidado com o nosso viver, com o testemunho que nós damos, com quem nós somos. O viver cristão, ele exige atenção constante. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ser cristão é mais do que crer, é viver diariamente sob os cuidados do Espírito Santo, buscando a santificação e a comunhão com Deus. Nós precisamos crer, mas nós precisamos buscar a santificação e a comunhão com o Senhor. Nós precisamos buscar intimidade, relacionamento, porque é isso que o Senhor busca conosco. Ele busca relacionamento conosco o tempo todo. Ele já sabe o que a gente vai falar, ele já sabe o que a gente vai pedir, mas mesmo assim, ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que a gente se relacione com ele, ele quer que a gente fale com ele, ele quer que a gente clame a ele, ele quer se relacionar conosco. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que caminha contigo, é um Deus que vai à frente, é um Deus que está presente o tempo todo. Quando o crente zela por sua vida, ele não apenas se protege, mas também se torna luz e sal neste mundo. E é isso que nós somos, luz e sal. E eu quero que você reflita sobre como você tem vivido, como você tem testemunhado Cristo no seu dia a dia. Quais são os cuidados que você tem tomado para você poder levar a Cristo. E se você tem realmente tomado os cuidados necessários. E quais cuidados você precisa tomar mais. Quais ações você precisa melhorar. O que você precisa melhorar para você se tornar verdadeiramente um discípulo de Cristo. Um discípulo aprovado. Né? Um discípulo aprovado pelo Senhor, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem autoridade na palavra, alguém que tem discernimento espiritual, alguém que tem intimidade com o Senhor. E que possamos refletir sobre isso, o que a gente precisa melhorar, como que a gente precisa se posicionar, o que a gente precisa melhorar para nos tornarmos mais agradáveis aos olhos do Senhor, do nosso Senhor, e saber que a nossa vida pertence a Ele, e saber que tudo está na mão dEle, né? Que todo o controle, toda a direção, todo o domínio pertence a Deus, nada sai do controle do Senhor. Então assim, viva a sua vida sabendo que você é um testemunho vivo da presença do Senhor aonde quer que você esteja. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe, te proteja, que o Senhor abençoe a sua família, que o Espírito Santo entre na sua casa, faça obra de transformação e de poder na sua vida. E que você saiba que você é um ser amado pelo Senhor. Um Senhor, um Deus que te ama tanto, 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 que se entregou por você. Que foi capaz de deixar toda a sua glória e vir a este mundo como um homem, passar por tudo que passou, por amor a mim, por amor a você. Então assim, tudo que a gente puder viver, para poder levar desse amor, esse amor que nos constrange, que esse amor que nos constrange, que é o amor de Deus por nós, ele nos impulsione a falar dele para as pessoas que nos cercam, que ainda estão cegas, que ainda não conseguem enxergar esse Deus, que ainda não conseguem viver este amor.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida e que você seja um instrumento útil à obra do Senhor, aonde quer que Ele te levar. Que você saiba que você está a serviço do Rei. Que você reflita sobre os cuidados necessários para o viver cristão. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Obrigada.